Número de desaparecidos em Minas chega a quase 3.000 pessoas. Série Intercâmbio. Na segunda reportagem, você vê como enfrentar os obstáculos durante a viagem. E ainda hoje, fica a dica sobre Constituição. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Estão abertas até sábado as inscrições para o projeto Incluir. Entre os cursos oferecidos estão empreendedorismo, noções básicas de direito, reforço escolar, além de inglês e espanhol. As informações de como se inscrever você vê na nossa página do Facebook, facebook.com/tvufmg. Dominar o idioma de onde vai fazer o intercâmbio nem sempre é o suficiente para se adaptar ao país. Afinal de contas, são novas comidas, novos hábitos, novo clima e tanta novidade pode trazer problemas. Saiba como enfrentar esses obstáculos na matéria a seguir. Culturas diferentes, climas adversos e a saudade de casa. Esses são alguns dos desafios que enfrentam quem resolve fazer intercâmbio. Exisa passou 3 meses como monitora em um acampamento de verão na Carolina do Sul, Estados Unidos. E um dos problemas foi a comida. O prato do brasileiro é normalmente arroz, feijão, uma salada, um tipo de carne. Lá não existe isso. Eu vou fazer um arroz com feijão e vou almoçar. Normalmente o almoço deles é pizza, é cachorro-quente, é um hambúrguer, é um sanduíche. Então eu pensava, como é que eu vou me sustentar? Eu tenho que almoçar aqui 12h40 e eu vou me sustentar com um sanduíche até 6 horas da tarde. Como é que eu faço? Tinha coisa igual feijão aqui no Brasil, a gente come feijão salgado. Às vezes eles tinham feijão doce e um pedaço de bolinho de fubá. Então, uma coisa que eu ficava assim, como é que eu vou comer isso aqui? A estudante teve ainda que superar o preconceito em relação aos estrangeiros. Durante as primeiras semanas de acampamento, uma americana, ela estava conversando comigo e ela falou comigo que ela não me via como uma monitora de acampamento de verão. Ela falou assim, o seu inglês é muito ruim, eu não consigo te ver falando inglês aqui com as crianças. Na hora, assim, eu fiquei, meu Deus. Como assim, sabe? Eu passei por um processo seletivo, eu cheguei até aqui, mas agora o americano está falando comigo que eu não consigo. Então, foi esse momento que eu pensei, ou eu vou desistir, vou voltar para casa, não vou falar inglês, ou então vou ficar aqui, vou me esforçar e fazer um ótimo trabalho. E foi o que eu fiz. Eu peguei e falei assim, não, eu vou continuar, eu vou me esforçar aqui. Para esta professora do Departamento de Psicologia da UFMG, é preciso ter em mente que neste tipo de programa as dificuldades são quase inevitáveis. Nós não podemos prever tudo, então é preciso também quem está indo para o intercâmbio estar com essa abertura para a novidade. Se permitir deixar-se ser surpreendido. Porque isso vai acontecer em muitas situações. Algumas surpresas serão muito agradáveis, algumas surpresas serão um pouco interrogativas, assim, não sei bem o que pensar, e outras serão desagradáveis. Temos que estar preparadas para todas elas. Em Portugal, esta ex-estudante da UFMG passou um semestre. A língua não foi um problema, mas a saudade de casa... Comecei a ficar louca, assim, chorava muito de saudade e tal... E fui atrás de uma internet, um pendrive, aqueles de internet 3G, para conseguir falar aqui no Brasil. A sensação é de o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim parar aqui. E aí se desespera. Situação que, segundo a professora, é mais comum do que se imagina. Ao sairmos do nosso país e ao perdermos essa nossa rede de apoio, das pessoas que nos sustentam afetivamente, emocionalmente, isso pode acontecer sim. A gente está com um risco maior de que isso aconteça. Se permita chorar de vez em quando, rapazes e moças, por que não? Chorar de saudade, essa é uma experiência legal também, construtiva, né? Ficar chateado. Não tente romper todos os laços. Então, eu sei que pode parecer muito infantil, mas se você tem um bichinho, um travesseiro, um CD que você gosta muito, uma coisa que você gosta de comer que seja permitido levar na bagagem, se permita. Acho que isso é legal. Amanhã, uma reportagem sobre os tipos de intercâmbio. Não perca! Nesta sexta é o dia da Constituição e ao longo desta semana o Fica a Dica comenta alguns artigos. Hoje a dica é sobre o artigo 42.
O artigo 42 da Constituição Federal, ele parte da emenda 19 e conjugada com a emenda 20, como o objetivo era estabilizar o déficit público, como um corolário do Plano Real de Combate à Inflação, verificado que alguns municípios, principalmente, estavam em déficit com relação à previdência dos seus servidores. E para estabelecer um controle federal sobre a contabilidade de estados e dos municípios, houve um rompimento do equilíbrio do Pacto Federativo, com a União Federal intervindo fortemente, mas não de uma forma direta, mas de uma forma indireta e financeira, nas administrações locais, especialmente na questão previdenciária. Alunos veteranos que ainda não fizeram a segunda etapa da matrícula devem se apressar. O prazo se encerra daqui a pouco, às 11h59. O estudante deve entrar no sistema Minha UFMG, acessar o link Siga UFMG e clicar no ícone Meu Requerimento de Matrícula. Quem não conseguir incluir atividades ou necessitar ajustes, poderá fazer o acerto de matrícula presencial no período de 27 a 31 de janeiro, de acordo com a orientação de cada colegiado. Não saber o paradeiro de uma pessoa querida é uma situação angustiante e que, infelizmente, atinge milhares de famílias. O repórter Gabriel Ortiz foi conhecer histórias de quem passa por isso e saber o que pode ser feito para evitar o desaparecimento. Lúcia procura a irmã alcoólatra que desapareceu há quase 5 anos. Lucimeire Maria Domingos vivia em Sarzedo, mas sumiu em Belo Horizonte, na região do Barreiro, após o casamento de uma outra irmã no dia 9 de abril de 2009. Desde então, a família começou uma busca por conta própria. Nós tivemos notícias vagas, né? De que ela estaria lá pro lado de Sete Lagoas, né? Pro lado de Carmópolis, de Minas, ou São Paulo. É o que nós ficamos sabendo, né? Mas desde então, desde 2009 até hoje, nada. Agora que resolvemos, eu mesma, né? Vim atrás na delegacia para prestar a ocorrência, né? Para ver se conseguiria encontrar ela, por causa dos filhos dela, né? E netinho também, que ela já é avó e não sabe que é avó. A decisão de procurar ajuda policial só veio agora, no início de 2014. A delegada responsável pelo Departamento de Investigação da Pessoa Desaparecida alerta que esse não é o procedimento correto. O procedimento realmente é o registro imediato. Quanto mais rápido, melhor para a investigação, inclusive quanto ao levantamento de testemunhas, porque nós conseguimos alcançar a testemunha ainda no dia que ocorreu o evento ou naquela hora. Entre as principais motivações de desaparecimento estão as criminosas, como sequestro, latrocínio, que é roubo seguido de morte, e tráfico de pessoas. E as não criminosas, que são a maioria das ocorrências e basicamente resultantes de problemas familiares. Nós podemos localizar, situar o conflito intrafamiliar motivado pelo uso de droga, pelo problemas de alcoolismo, problemas de dívida, né? Mas nós temos também conflito intrafamiliar que gerou o desaparecimento, ou seja, aquela adolescente saiu de sua residência, houve a evasão do lar de forma voluntária. Mas quando você vai alcançar a motivação, o desaparecimento foi voluntário, mas existe um conflito intrafamiliar criminoso onde ela sofre algum tipo de violência. Seja por abuso sexual, ou seja, violência física, por maus tratos, né? Então, são diversas motivações que podem aí explicar o fenômeno. Até dezembro de 2013, mais de 2.700 pessoas estavam desaparecidas no estado.
Mas a própria Polícia Civil revela que esses dados podem ser superficiais, já que dependem de uma atualização constante por parte das delegacias de cada município. Um novo sistema, mais moderno, está em implantação e promete catalogar os casos de desaparecimento em Minas Gerais. O que se pode afirmar, por enquanto, com certeza, é que crianças, adolescentes e idosos são os grupos que correm mais riscos de sofrer com desaparecimento. Existem medidas preventivas, né, que podem ser evitadas do idoso, por exemplo, colocar sempre no bolso da roupa que ele está usando um número de telefone, né? Eu não diria o endereço, mas o telefone de contato, de preferência o celular, o nome do idoso, porque a sociedade ela é muito solidária. Com relação à criança e adolescente, realmente é o comportamento. Antes do comportamento, ser amigo do seu filho, aproximar do seu filho para saber o que se passa com a vida dele, saber se tem algum estranho aproximando dele, é olhar se ele está chegando com presentes. É um presente que você não deu, perguntar onde ele ganhou, quem presenteou, é orientar o filho quando criança a não conversar, o adolescente, com pessoas estranhas, não aproximar de veículo pedindo informação. Se não tem como, se precisa ir caminhando a pé para a escola, sempre com um coleguinha, 2 ou mais, em grupo, fazer esse deslocamento em grupo, não aceitar balas, não aceitar alimentos de pessoas estranhas. Isso é fundamental, e observar também o uso da internet. E para os parentes e amigos de quem estiver desaparecido, a recomendação é confiar no trabalho da polícia e, assim como a Lúcia, não perder as esperanças. A gente tem esperança em Deus, em primeiro lugar, que ela vai aparecer, e onde ela estiver, que venha, porque a família está em desespero, principalmente a minha mãe, para ela vir. Que ela tem família e a gente ama ela muito. E eu peço a Deus que ela apareça o mais rápido possível. Quem tiver informação sobre algum desaparecido, pode ligar para o telefone 0800 2828 197. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Boa noite e até amanhã.